Olá, amigos telespectadores do Sistema Norte de Comunicação. Eu sou Fábio Lira, sou auditor independente, sou empresário, sou mestre em contabilidade e finanças, sou doutorando em contabilidade e administração e estarei aqui com vocês em todas as noites da quarta-feira, apresentando esse programa, que é um programa muito especial para o empreendedor, o Business News. E o que é o Business News? Ou seja, nós vamos fazer uma nova forma de fazer negócio, vamos falar sobre negócio, vamos falar sobre empreendedorismo. Com que objetivo? De gerar valor para a sociedade, de gerar valor para o empreendedor paraibano, do Nordeste e quem sabe do Brasil. Até porque nós estamos sendo transmitidos aqui para todo o Nordeste e para 195 países. É uma parceria com a TV Ruku. Então, vocês não podem perder esse programa, que vai estar cheio de novidades, vai ter uma roupagem totalmente diferenciada do que foi feito até o momento. E eu tenho certeza que vocês estarão conosco, gostarão desse programa. Por quê? Porque esse programa será um programa didático, um programa educacional, onde nós vamos ter experiência também de vários empreendedores que fizeram acontecer, empreendedores como o nosso convidado de hoje, que tem mais de 50 anos de atuação no mercado paraibano. Então, vocês não podem perder as dicas que esses empreendedores darão para vocês aqui. E o outro ponto interessante é que esse programa será dinâmico, com 3 quadros. O primeiro é o Se Liga Empreendedor, que tem o objetivo de gerar conhecimento para vocês. O segundo quadro vai ser o Papo Empreendedor. E o terceiro quadro, CPF Forte, CNPJ Forte. Vocês não podem perder. E agora, nós vamos para o nosso primeiro quadro, Se Liga Empreendedor. Olá, nação empreendedora. Nós estamos aqui estreando esse quadro que é muito importante para vocês, que faz a gestão do conhecimento. São dicas, insights para você, empresário. Vamos ao conteúdo? Hoje nós vamos trabalhar o conceito de lucro. O conceito de lucro é o conceito de caixa. Todo empreendedor, ele tem que analisar a sua empresa de 2 formas: de forma econômica, que é analisando o lucro, e de forma financeira, que é analisando o caixa. Vamos ao exemplo. Digamos que em agosto de um determinado ano, a empresa obteve uma receita, ou seja, fez uma venda de 100 mil. Essa venda de 100 mil, ela fez a prazo, ela dividiu em 2 vezes. A primeira para receber em setembro e a segunda para receber em outubro. Mas ao mesmo tempo que ela obteve receita, essa mercadoria que ela vendeu, ela comprou e automaticamente obteve um custo. Essa mercadoria que ela vendeu por 100, tanto o custo da mercadoria como outras despesas que foram realizadas pela empresa, gerou no total de 80 mil. Ou seja, o que é lucro? Lucro é receita independentemente de receber e custos e despesas independentemente de pagar. O lucro auferido naquele mês foi de 20 mil. Então veja, não tem nada a ver com caixa. Lucro é uma opinião do que será caixa. Uma vez que ele fez uma venda dividida em 2 parcelas, ou seja, cada uma de 50 mil, e teve um custo de 80 mil. E normalmente esse custo ele vai pagar daqui a 30 dias, ou seja, vai pagar no mês de setembro. Mas veja bem, a performance que ocorreu em agosto foi que ele teve um lucro de 20 mil. Vamos entender agora como esse 20 mil vai se realizar no caixa. Então, no caixa a gente analisa entrada e saída de recursos, para que a gente tenha o que nós chamamos de fluxo de caixa. Pelo exemplo dado, a primeira entrada de caixa, já que ele fez a venda de 100 mil dividido 2 vezes de 50 mil, a primeira foi para 30 dias e a segunda para 60 dias após a venda. Então, em setembro vai na entrada do caixa 50 mil, se não houver nenhuma inadimplência. E a nossa compra, ela foi feita em agosto para pagar em 30 dias também, ou seja, para pagar em setembro. Então vai haver uma saída de caixa de 80 mil. E aí a gente verifica que houve um desencaixe de caixa. Por quê? Entrou apenas 50 e saiu 80. Na verdade, é como se o meu pagamento está antes do meu recebimento. Ou seja, eu tenho insuficiência de caixa. Eu tenho também o que nós chamamos aí de necessidade de capital de giro. A empresa precisa captar recursos, seja em banco, seja junto aos sócios, ou seja, ao seu próprio caixa,
para ela completar esse pagamento em excesso que saiu. Então, esses 30 mil é o que nós chamamos de necessidade de capital de giro. Quando chega em outubro, ela tem outro recebimento. Por sua vez, não vai sair mais saída de caixa. Não está previsto saída de caixa em outubro. Contudo, ela tem um déficit de caixa de 30 mil. Então, eu tenho 30 mil negativo, com mais menos 50 mil, automaticamente eu vou ter o meu caixa, o meu fluxo de caixa de 20 mil, que na verdade é o meu lucro que eu oferi em agosto, mas só se transformou em caixa em outubro. Portanto, lucro é uma opinião, caixa é realidade. Vocês percebam que no exemplo, se a gente continuar com essa forma de recebimento e com a forma de pagamento, com essas políticas de recebimento divididas em 2 vezes e pagando em 30 dias após a compra, a gente sempre vai realizar o caixa 2 meses depois, 60 dias depois, vai realizar o lucro 60 dias depois do ocorrido da sua performance. A empresa em agosto performou, ela teve um lucro de 20, mas não quer dizer que isso está lá no caixinha da empresa. Só vai entrar no caixa da empresa esse lucro de 20 em outubro. Por isso que a gente disse que lucro é uma opinião. Eu estou tendo a opinião da minha performance em agosto, que vai entrar caixa, vai se transformar em caixa no valor de 20 mil, só que é em outubro, porque, na verdade, isso está de acordo com as políticas de recebimento e as políticas de pagamento. É bom refletir que, imagine que a empresa aumente a sua receita. Se ela mantém a mesma política de recebimento e a mesma política de pagamento, essa necessidade que antes era de 30 mil só vai aumentar. Se a empresa não estiver preparada, ou seja, para suprir essa necessidade de capital de giro, ela pode vir a falir, não de forma econômica, mas sim de forma financeira. Por isso, tenham muito cuidado. Às vezes a gente tem um ego de faturar, mas tem que se preocupar com a necessidade de capital de giro. E é isso que eu digo. Vou passar um código agora para vocês. É o código RLC, ou seja, receita é vaidade, lucro é opinião, caixa é realidade. Então, observem, lucro é uma opinião do que vai se transformar em caixa, mas pode acontecer N fatores que esse lucro não consiga. Por exemplo, a inadimplência, né? Por exemplo, também outros custos que não estavam previstos por ineficiência da sua operação. Então, fica com o código. Receita é vaidade, lucro é opinião e caixa é realidade. Código RLC. Receita é vaidade, lucro é opinião e caixa é realidade. E até a próxima! Agora você sabe qual é a diferença entre lucro e fluxo de caixa. Nós agora vamos para um rápido intervalo comercial, mas já já estamos de volta. Fica ligado. Mulher, o vizinho continua maltratando aquele cachorro. Mas isso é crime. Vou perguntar aqui à lei como denunciar e qual é a punição. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. O aquecimento global está provocando efeitos climáticos inesperados. Altas temperaturas, muitas chuvas e até tempestades. Mas as equipes da Prefeitura estão de prontidão 24 horas por dia. E em breve, João Pessoa vai contar com o Centro de Cooperação da cidade, um dos mais modernos do Brasil. Em caso de emergência, ligue 199 e entre em contato com a Defesa Civil. Prefeitura de João Pessoa. Com a Sintercom Fibra, a sua experiência de conexão vem com sensações incríveis. Vem com o balanço do seu som, com emoções, ação e vibração, com muita diversão e aventura. O melhor do streaming para toda a família se divertir a qualquer hora. Tem aqui Sintercom Fibra, a internet ideal para você. Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? Aí, gostei. Vou perguntar à lei como é que eu exijo esse direito. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa.
Sua voz promove o desenvolvimento. Sua voz alimenta a esperança. Sua voz indica os caminhos para um futuro cada vez melhor. Orçamento Democrático Estadual. Participe, debata e contribua. Semeando ideias, a Paraíba acolhe frutos. Confira os locais e datas das reuniões na sua região. Orçamento Democrático Estadual. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. Esse gesto aqui você conhece. Pode ser legal, positivo, joia. Tem até mesmo outros significados ao redor do mundo. Mas em João Pessoa, ele também significa o respeito à vida. Motorista, ao se aproximar da faixa, vá freando devagar. Ligue o pisca-alerta e espere o pedestre atravessar. Depois é só seguir seu caminho. Respeite a faixa, respeite a vida. Uma campanha da CEMOB e Prefeitura de João Pessoa. Precisando de serviços para sua empresa? Com a Alerta Serviços você garante qualquer modalidade de trabalho de forma ágil e econômica. Aproveite as melhores condições para o seu negócio. Estamos presentes na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará. Com o padrão de excelência do Grupo Alerta, acesse nossas redes. Ministério da Cultura apresenta o Circo da Imaginação, incluindo e transformando sonhos. Nos dias 19 e 20 de agosto, o Teatro Paulo Pontes recebe um espetáculo inclusivo da Companhia de Danças Helena Holanda, onde artistas com deficiência e idosos mostram, por meio da música e dança, que a arte não conhece limites. Entrada gratuita. Ingressos no local no dia do evento ou no Centro Helena Holanda. Projeto realizado com recursos da Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet, PRONAC 241-2952. Realização Ministério da Cultura. Estamos de volta com o Business Deal, com mais um quadro CPF Forte e CNPJ Forte. Se liga aí. Olá, galera! Estamos aqui estreando esse quadro CPF Forte e CNPJ Forte. E esse quadro, galerinha, vai estrear com uma pessoa excepcional. Esse quadro, CPF Forte, CNPJ Forte, que vem trazer uma reflexão para o empresário. O empresário que quer ter a sua empresa forte, seu CNPJ forte, lembre-se, por trás dele tem um CPF, que é o seu. E você precisa estar forte, você precisa cuidar do seu corpo, que é o seu tempo. E não poderia ser diferente. A gente trouxe um cara altamente especial, um empresário, ele que é uma referência no mundo jurídico. Ele que é advogado, mas empresário do setor jurídico, com 2 unidades aqui em João Pessoa e em Natal, com mais de 15 anos de atuação. Ele que é casado, pai de 3 filhas, ex-secretário da OAB, maratonista, ultramaratonista, Ultraman, praticamente é o Pablo Marçal da Paraíba. Vem pra cá, meu amigo, Felipe Mendonça. E aí, querido, tudo bem? Tudo jóia? Felipe, meu amigo, eu estou muito feliz de estar aqui e com você estreando esse quadro. Por quê? Porque você sempre foi um exemplo para mim. Um exemplo de pai, um exemplo de empresário e um exemplo principalmente de atleta, que valoriza cuidar do nosso maior templo, que é o nosso corpo. Para que a gente possa ter uma mentalidade sadia, precisamos cuidar do nosso templo, do nosso corpo. Não é isso, Felipe? Verdade, Fábio, verdade. Essa estrutura aqui ou você alimenta, muito bem alimentada, ou então ela nos sustenta. E para a profissão da gente isso é essencial. Corpo forte, mente forte. Como foi que surgiu isso na sua vida? Como você deu a devida importância, achou que isso seria um diferencial, não só na sua qualidade de vida como pessoa, né, como pai, como marido, como esposo, mas também como isso poderia te ajudar na tua vida profissional? Como foi esse despertar? Começou quando? Olha só, essa vida de esporte, ela iniciou lá na infância ainda, na época do colégio. E aí no colégio a gente vai se acostumando a praticar o esporte, saí do colégio, entrei na faculdade, me afastei um pouco, mas logo em seguida, na saída da faculdade, eu percebi o quanto era importante. O quanto era importante eu estar ativo.
E aí, mais ou menos há uns 14 anos atrás, eu entrei no mundo da corrida. E depois, logo em seguida, maratona. E aí, há pouco tempo atrás, uns 3, 4 anos, eu entrei no triatlo. E aí onde eu percebi o quanto a gente aqui na Paraíba, João Pessoa especificamente, é privilegiado. E aí eu consegui juntar esse privilégio junto com o trabalho e tá aí o resultado. Felipe, você sente que a atividade física impacta diretamente na sua vida profissional? Completamente, completamente. Hoje, no dia a dia de um advogado, de um empresário, a gente sabe exatamente os problemas que se tem. O esporte, o primeiro viés, ele é como se fosse uma válvula de escape, uma terapia. Só que, em consequência disso, ele faz o quê? Ele faz com que o teu corpo vire o quê? Um trator, que é isso que a gente precisa. A gente precisa de um corpo forte. E aí eu percebi exatamente isso. Treinando, fazendo com que o corpo da gente ficasse forte, a minha mente ficou forte. E aí os problemas que às vezes a gente acha que são grandes, ele é mínimo comparado a exatamente a estrutura que você montou dentro de você. A gente consegue jogar fora esse estresse para ficar mais leve para resolver os problemas. Ou seja, às vezes a gente está tão intoxicado com o mundo externo, com a forma que a gente se alimenta, com a questão de não cuidar do corpo, de não fazer atividade física, que isso contribui sempre com a depressão ou coisa afim, ou coisa do tipo. Exatamente. Não é apenas o exercício em si. O exercício aqui ele é completo. Você chega para treinar nesse visual de 5 horas da manhã, você tem o privilégio de ver o sol nascer, de ver se você enxergar esse mazão na sua frente. Esse tanto de gente aqui que está praticando esporte, que vai de idoso, vai de criança, vai com pessoas com deficiência, tem pessoas de tudo que é tipo aqui. Então isso alimenta muito mais, vamos dizer assim, é uma cesta básica, não é apenas um alimento, é uma cesta básica isso aqui, porque são vários fatores que acabam contribuindo para você ter um bom resultado. Mas como é que você consegue conciliar a questão da rotina do trabalho com a questão do tempo que você possa dedicar para fazer esses exercícios? É difícil? Como é? Possível? Não é possível? Isso pode te atrapalhar de certa forma no trabalho? A facilidade ela entra, sabe aonde? Quando você se organiza, você se planeja. Eu, por exemplo, faço parte de uma assessoria que todo domingo ela me manda meu treino da semana toda. Então eu tenho uma planilhazinha com treino de segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Enxergando de fora, você pode até achar que é muito, que é difícil, mas é igual tomar café, almoçar e jantar. A partir do momento que você engrena, você sente falta. Então você acorda, treina. E aí eu digo o seguinte, tem muita gente que fala, caramba, como é que tu consegue tempo? Eu acordo de 4h30 da manhã, treino de 5 horas, 5h10, então de 7 horas da manhã eu já estou em casa, pronto para tomar café e trabalhar. Na hora do almoço, que muita gente está almoçando, eu consigo separar um intervalozinho ali para também treinar. Então, olha só, são horários completamente que não estão me atrapalhando dentro do meu trabalho. Então, eu tento conciliar exatamente isso. Colocar no horário que não vai atrapalhar e vou conseguir ter essa disciplina. E é aí que você encaixa o treino. Então, assim, pelo que você falou, a gente observa que você considera o esporte uma prioridade na sua vida, não é isso? É essencial, é essencial. O treino tem que ter. Eu percebo, às vezes, que a gente, por alguma situação, acaba, às vezes, deixando o treino de lado e aí você já sente exatamente no seu corpo. Então, assim, o pessoal também já exercita a autoestima, né? Porque eu acho que antes de você sair de casa, você cuida primeiro de você, antes de você cuidar de qualquer coisa. E isso é muito importante. Isso aí aumenta a sua autoestima. Olha, estou priorizando a minha pessoa, o meu corpo, o meu tempo, porque é de mim aqui que eu vou gerar valor na sociedade. Se eu não estiver bem, se meu corpo não estiver bem, com certeza a gente não vai poder gerar, digamos, agregar tanto valor como a gente poderia agregar através do cuidado que a gente possa ter com o corpo. Verdade. Eu vou além disso. Eu vou além por quê? Tem muita gente que acha que investir em você é você fazer um curso, é você comprar um determinado objeto, fazer uma determinada aquisição. Eu já penso o contrário. Eu digo o seguinte, investir em você é você acordar cedo e treinar, é você se alimentar bem, é você pagar um nutricionista, seguir uma dieta, suplementar, fazer o que tem que ser feito, verificar como é que você está o seu corpo e você está sempre ali, ó, no topo. Isso é investir em você, porque a saúde da gente é o que vai levar o futuro. Então, assim, o que eu produzo hoje é pensando exatamente no futuro. É chegar nos 40 bem, chegar nos 50 bem, chegar nos 60 bem, tá fazendo um Ironman com 70, esse é o objetivo. Então eu já percebi aqui que cuidar do corpo e automaticamente cuidar da sua mente passa a ser um dos seus valores. E quando a gente fala de valores, fala de cultura empresarial,
Normalmente o empresário leva os seus valores, as suas crenças para dentro da empresa. Acontece isso com você também? De que forma você estimula um dos seus valores, que é cuidar do seu corpo, com os seus funcionários? Isso é uma das coisas que eu levo tanto para o trabalho quanto para a minha casa. Como eu disse no início aqui, eu tenho 3 filhas, e a minha filha mais velha, eu plantei uma sementinha nela, ela com 14, 15 anos, que ela percebesse que o esporte pode levar ela para o futuro, pode dar um up, pode dar exatamente o quê? Que essa criançada precisa: disciplina, resiliência e foco. E com essa combinação, eu consegui também implementar dentro do escritório. Dizem que o exemplo arrasta, não é? Isso. Então, graças a Deus, eu estou conseguindo arrastar um bom grupo para praticar atividade, para perceber que a atividade física diária não é apenas uma simples atividade. Ela é essencial para o trabalho. Mas assim, como foi que você fez, como você condicionou, ou como você, na verdade, em termos de estratégico, pensou em fazer algo para estimular isso? Alguma coisa que você possa estar aqui divulgando? Qual foi a prática que você realizou dentro da sua empresa para estimular todos também a fazer e praticar exercício? Eu sempre estimulei a corrida. Porque a corrida é como se fosse aquele exercício ali que não precisa de muita coisa. Você bota um tênisinho, uma roupa adequada, você vai lá e faz a sua atividade. E aí o pessoal algumas pessoas começaram a correr, outras começaram a perceber que o escritório era muito ativo para o esporte, e foi cada um seguir o esporte que gosta. Tem gente que joga vôlei, tem gente que joga basquete, tem gente que joga handebol. A musculação começou a entrar como atividade principal também dentro do escritório. E aí isso começou a contagiar o grupo. E aí um dos advogados do escritório decidiu montar um desafio, inclusive agora recente, que a gente está na brincadeira muito boa, que é exatamente cada dia de exercício, cada atividade vai contando uma pontuação. Com 60 dias a gente vai encontrar o campeão. E isso é muito bom. Então assim, eu tenho a nossa equipe do escritório, do Mendonça Crisante Castro, então está toda ativa. Exatamente por quê? Porque o exemplo arrasta. Cara, muito bom, muito bom. Por que eu pergunto isso? Porque uma coisa é você praticar, mas você ter a capacidade de incentivar isso nas outras pessoas e agregar valor na vida do teu funcionário, ou seja, agregar valor na sociedade pelo exemplo. Então quer dizer que você incentiva, em termos de competição, a galera a fazer uma atividade física. E a gente percebe, que eu acompanho todo o pessoal e o pessoal postando, fazendo atividade, ou seja na academia, ou seja correndo aqui, fazendo beach tênis. Isso é muito bacana. Eu digo, não, vou ter que entrevistar o Felipe, porque ele tem que dizer para mim e também dizer para todos os empresários aí como é que ele faz para ter todo o seu corpo, todos os seus colaboradores aí com saúde, com disposição para trabalhar, para fazer o melhor pela empresa. A empresa do Felipe é a Mendonça Crisanto e Castro. Aí mando um abraço aqui para o meu amigo também, Felipe Crisanto, e Rafael Castro, um abraço. E eles sabem também que Felipe foi exemplo para eles, e isso é muito importante. O Rafael mesmo estava com excesso, não foi, de peso, e hoje está dando um exemplo. Isso é muito bacana. E esse quadro aqui, Felipe, ele tem esse objetivo de estimular os empresários a sair da inércia em relação à sua saúde. Estimular os empresários, saber que para que ele esteja bem, para cuidar dos seus, ele precisa cuidar do seu corpo. Felipe, para concluir aqui, porque é o seguinte, gente, peraí, né? Não é simples aqui fazer uma entrevista com ele. Na verdade, eu fui desafiado, não foi, Felipe? Daqui a pouco a gente vai fazer. Agora, cara, como é que tu pega logo um esporte que são 3 em 1? São 4. São 4? Porque tem um fortalecimento aí. Porque se você não fortalecer, caramba, meu amigo, mas hoje a gente só vai fazer 3. Aí na hora do almoço a gente dá um treininho de musculação. Eita, rapaz, ó, tá vendo? Então o negócio aqui tá pegando. Mas, Felipe, deixa um recado aí. Eu sei que você deixou vários recados aqui. E nos ensinou também a como colocar isso para a nossa empresa, na cultura da nossa empresa. Mas deixa aí uma palavra final a todos os empresários que estão nos assistindo aqui, para estimulá-los a eles entenderem e compreenderem que para que eles possam ter um CNPJ forte, começa ele fortalecendo o seu CPF. Olha, facilidade a gente não tem no mundo do esporte, muito menos no mundo empresarial. Mas se eu tivesse um caminho para dar aqui, um mapa, eu diria o seguinte: primeiro, bote na cabeça que você precisa treinar, você precisa fazer seu corpo se movimentar. Segundo, como é que eu começo? Bota um tênis e vem aqui para a Orla de João Pessoa. Se você tiver um pouco mais de condição, entre numa assessoria, bote isso como objetivo, faça uma planilha de treinos e cumpra aquela planilha como você toma café, almoço e janta.
E eu vou dizer mais um ponto. Essa semana a gente teve a oportunidade de trabalhar a missão, valores, propósito do escritório. E dentro do nosso propósito, pode ter certeza, corpo forte, mente forte. Seguindo aqui o nosso quadro, corpo forte, CNPJ forte. CPF forte, CNPJ forte. Beleza. Então essa é a sequência. Show de bola, Felipe. Mas aí não acabou por aí, não. Agora vem o desafio, né, Felipe? Porque, assim, esse quadro, ó, vamos entrevistar, vamos levar o exemplo para todos, mas também sobra para o apresentador. O apresentador também foi desafiado a praticar o esporte. Agora ele escolhe logo, como é que são 3 em 1 ou 4 em 1? Vamos fazer pelo mais fácil. Diga aí. Vamos começar pela corridinha. Corridinha. Vamos fazer um pouquinho aqui, soltar um pouquinho, 15 km para a gente iniciar, levar o nosso amigo Fábio para suar um pouco. 15 km, meu amigo? Caraca, meu amigo, será que eu consigo, hein, gente? Mas vamos tentar, porque não basta apenas admirá-lo pelo exemplo que ele está dando. É bom que ele nos arraste aqui, a gente tem que seguir exemplos como esse. Então fica aí, ó, fica ligado, CPF forte, CNPJ forte. Um grande abraço a todos e até a próxima. Alguns momentos depois... Pai, vocês viram o mico que eu paguei, né? Mas é isso mesmo, nós temos que cumprir os desafios. Para ter um CNPJ forte, tem que ter primeiro um CPF forte. Então, ó, vamos cuidar do nosso tempo. Mas agora, nós vamos chamar mais uma vez os nossos comerciais, porque nós temos que faturar, mas já já nós estaremos de volta. Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? É lei. Vou chamar a Lei aqui no Zap para saber mais detalhes sobre essa lei. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Nos 440 anos de João Pessoa, o governo da Paraíba está fazendo história. O novo Hospital da Mulher já está atendendo. A grande reforma do Palácio da Redenção foi finalizada e agora abriga o Museu da História da Paraíba. O novo Centro de Treinamento dos Bombeiros também está pronto, junto com as reformas da Delegacia Geral da Polícia Civil, da FUNAD, das escolas Sesc Centenário, Maria Bronzeado e do Teatro Santa Rosa. Bora, Paraíba! Aqui tem futuro. Governo da Paraíba. João Pessoa tá com tudo. Tá investindo em educação. Tá com o novo Ninho do Saber no Funcionários 3 e chegou a 101 o número de creches. Tá com 49 unidades escolares em novo padrão. 6.000 alunos com deficiência acompanhados por cuidadores. Tablets e Chromebooks com internet nas escolas. E agora tá também com a Poupança Futuro. Tá com tudo, hein? Prefeitura de João Pessoa. Cidade em crescimento. Vou falar com a lei. Acho que precisamos de uma lei para o passo estudantil. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. Vem aí, Benito de Paula, com o show Do Jeito que a Vida Quer. A voz inconfundível de um dos maiores artistas do Brasil está chegando a João Pessoa. Benito de Paula, com a participação de Bruno Veloso. 17 de agosto às 19 horas no Teatro Pedra do Reino. Ingressos à venda no site da Ingresso Digital e nas óticas Rocha Prime. Ministério da Cultura apresenta o Circo da Imaginação.
incluindo e transformando sonhos. Nos dias 19 e 20 de agosto, o Teatro Paulo Pontes recebe um espetáculo inclusivo da Companhia de Danças Helena Holanda, onde artistas com deficiência e idosos mostram, por meio da música e dança, que a arte não conhece limites. Entrada gratuita, ingressos no local no dia do evento ou no Centro Helena Holanda. Projeto realizado com recursos da Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet, PRONAC 241-2952. Realização Ministério da Cultura. Olá pessoal, nós estamos de volta agora com o último bloco, que é o Papo Empreendedor. Nós vamos estar hoje conversando com uma pessoa muito especial, com um empresário que tem mais de 50 anos de atividade, um dos maiores grupos empresariais aqui da Paraíba. Ele que é considerado um dos maiores empreendedores da construção civil. Everildo Alves. Obrigado, Everildo, pela sua presença. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Para mim é uma satisfação estar trazendo você aqui no nosso programa de estreia. Não poderia ser diferente, porque você sabe que eu tenho uma admiração enorme por você e eu sei que ela é recíproca também, porque uma pessoa que me ensinou muita coisa na minha vida profissional, foi você. Aprendi muito com você e na sua visão estratégica, tá? E outra coisa, aprendi com você também ter um coração gigante. Muito obrigado, Everildo. Boa noite, Sistema Norte de Comunicação. Fábio Lira, você já me deixa assim meio até nervoso, porque uma apresentação dessa realmente é uma apresentação de amigo. Você é meu amigo. Além de amigo, eu considero você meu amigo e irmão. Não é fácil o nosso conhecimento há mais de 17 anos, 18 anos, sem nenhum problema. Então, sou feliz com você na minha empresa e sou feliz você como amigo. Então, nós estamos aqui, Fábio, porque você me convidou como seu amigo. E eu eu não vou nem sempre, eu sou bem assim, gosto de estar dando na frente. Você é aquele que faz mais e fala menos. Sim, com certeza. Mas eu estou aqui às suas ordens. Não, mas pode ficar tranquilo, que isso vai ser um papo bem legal, um papo bacana. E, na verdade, o objetivo aqui desse nosso papo é para mostrar aqui os empreendedores paraibanos a sua experiência, os seus erros, os seus acertos, para que a gente possa gerar valor para esses empresários que estão nos assistindo agora. Então, assim, eu pergunto a você, Everildo, eu acho que todo mundo tem essa curiosidade de saber um pouco da sua história. Como começou o Everildo empreendedor? Então, assim, eu queria saber como foi que despertou isso em você. Se foi por necessidade, ou se foi por oportunidade. Conta pra gente aqui, Everildo, um pouco dessa Fábio, tua história. Essa resposta é até fácil de responder, porque, Fábio, o que começou foi o seguinte. Eu comecei muito jovem e já querendo ganhar o meu dinheiro. E tive muitas amizades, muitos amigos que me ajudaram, e nesse movimento de querer ganhar dinheiro, você tem que fazer alguma coisa. Eu, naquela época, eu já trabalhava, já vendia, comprava e vendia o próprio material de hoje, que é material de construção. Então, existia uma falta muito grande no comércio de material de construção, fechadura, muita coisa. Então, eu ia para o Recife, comprava e vendia na porta dos comerciantes. Então, eu tinha... Começou como ambulante, Começou como ambulante, então, querendo vender na casa, entregando na hora. Era muito mais fácil fazer isso. Mas, Everildo, aí eu pergunto, quando foi que você percebeu que você tem esse talento para a venda? Porque, assim, tem muitas pessoas que eu costumo dizer o seguinte: quem sabe vender não vai passar necessidade nunca. Porque um profissional, seja um profissional, seja efetivamente qualquer tipo de atividade que você desenvolva, se você souber vender, você não vai passar necessidade nunca. Porque tudo é uma venda, concorda? Concordo, e eu vou mais. Eu acho que a minha capacidade é Deus que me dá. Porque nada sem Ele, o meu Deus, que me orienta, que me trouxe para onde eu estou hoje. Como é que você chegou aqui? Eu não sei, eu tenho certeza que é meu Deus que me traz. Eu tenho uma esposa com 55 anos casada com a minha esposa, brava para danado, mas é a mulher que eu amo e ela me ama também, lógico. Então, isso tudo faz parte do negócio, faz parte do comércio, porque ser comerciante era bem mais fácil antes do que hoje. Porque antes eu tive vários amigos, inclusive de Santa Rita,
onde eu conheci lá, hoje, que é meu supervisor Zezinho, há mais de 50 anos comigo. Mais de 50 anos, né? Mais de 50 comigo. Eu tenho funcionário com 35 anos comigo, 40 anos comigo. Então, alguma coisa de bom tem. Mas o melhor de tudo é a minha compreensão. Eu nunca pedi, eu quero chegar, não. Eu fui chegando, você sabe disso. Eu fui chegando e chegando. Eu não fui, eu quero premeditar chegar aonde eu estou hoje. Não. Todo dia um passa mais. E graças a Deus ele sempre dando para mim até coisas que eu não esperava ter. Everildo, e esse tempo no mercado já são 8 lojas da parte do Lojão da Econômica. Tem também, você trabalha no atacado da material de construção civil e também tem empreendedorismo imobiliário e na construção por incorporação. Ou seja, é um business combination, uma combinação de negócio que você tem aí. Então, eu que já lhe conheço, e eu tenho 2 características suas que eu sou apaixonado. A primeira dela é porque você tem um coração grande, você tem um dos seus valores dentro da sua empresa de cuidar de pessoas. A gente entra na sua empresa e vê que as pessoas são apaixonadas por você. Ou seja, isso é um valor que você está impregnado lá na sua empresa. Você percebe que isso vai lá da diretoria até o chão de fábrica. Então isso é muito importante. E a gente percebe também que você sempre teve uma visão estratégica. Ou seja, você nunca deu um tiro, pelo menos que do momento que eu conheço, e em relação à questão da abertura de uma loja para que ela não fosse sucesso. Então eu te pergunto, meu amigo, como é que você conseguiu crescer tanto nesses 50 anos, ter todo esse sucesso? Você acertou sempre ou teve momentos também que você não acertou? Acertou sempre, porque sempre as lojas foram inauguradas e até hoje existem, todas as lojas. Mas erramos muito também, muito. Como erramos? É porque nós começamos pensando uma coisa, era outra. Até no meio da minha vontade de querer acertar, eu errava também, tá certo? Mas eu reconheço meu erro quando eu erro. Até quando no meu grupo de funcionários, de colaboradores, quando a gente erra, a gente tem que saber pedir desculpa, tá certo? Porque eu nunca pensei de ter empregados comigo. Não, eu acho até essa palavra meio pesada. Eu tenho amigos, colaboradores comigo. Teve aqueles que vinham comigo e não conseguiram levar porque foram longe demais. Esses teve que ir embora, mas eu tenho hoje, aí, funcionário de 10 anos para lá, tem quase 50% deles na minha empresa. Tanto que a empresa hoje, eles têm que ter cuidado nele também, porque 50 anos de empresa, 40, 35, não sei quantos anos, se fosse embora, vai embora tudo. Né? Então, quando chega um concorrente que quer bater no Lojão da Econômica, e é Everildo, ele não vai bater em Lojão da Econômica, Everildo, ele vai bater numa comunidade do Lojão da Econômica. Bacana. Tá certo? Então, porque a gente não pensa, minha vida, você me conhece, e eu gosto de coisa boa, mas minha coisa boa também pode se resumir num bom prato de uma carne de bode, numa boa cachaçinha, numa boa cerveja, enfim, estar num barzinho com os amigos conversando. Eu gosto, da minha vida essa é a vida que eu gosto. Eu gosto também de estar, se puder, no maior luxo possível, mas é isso que me leva, essa vontade de fazer as coisas e trazer. Eu fico tão feliz, Fábio, quando de repente chega uma pessoa e diz: seu Everildo, o senhor pode conversar comigo? Eu vou conversar. Você sabia que meu pai me ensinou a comprar no Lojão da Econômica e hoje eu estou ensinando meu filho também a comprar no Lojão da Econômica? Isso é bonito. Isso tanto em restaurante, garçom, enfim, onde você vai, acontece história, que for contar as histórias. Fica na nossa mente, né? Fica na nossa mente. Mania de vender barato. Mania de vender barato. Então, eu conheci o Lojão da Econômica antes de conhecer você. Sim. Você vê que até o sistema aqui, né, a presidência já compra no Lojão da Econômica. Então, isso é muito bom, né, saber disso. Então, a gente fica feliz de fazer meu comercialzinho, entendeu? Porque, olha, Fábio, quando você chega no mercado de Santa Rita, então Everildo entra e eu fico sem saber o que fazer, porque eu não vou poder comprar todo mundo. Então eu passo, Everildo. Não, eu estou só olhando para comprar onde eu chego num canto que a pessoa não me chama meu nome, porque aí eu vou, compro, já sai para outro canto. Sou muito feliz porque o que eu faço de coração, faço por amor. E a minha felicidade maior é o saber que eu não sou
que administra a minha empresa só. Eu tenho um corpo de funcionários, de colaboradores que me ajudam. Se eu for falar em nome de todos, eu vou levar aqui o programa todo falando. Com certeza. Certo? Mas eu tenho certeza que você não consegue 70%, mas você consegue 60% que quer que a empresa cresça. Na verdade, você agora falou uma coisa interessante, Everildo. Hoje, em toda empresa, são pesquisas. 10% é aquele funcionário que não agrega valor de forma alguma. Você tem aqueles 60% que são medianos e você tem aqueles que é acima da média. Então, e a gente não pode achar que a gente vai ter uma empresa que todos os funcionários estão naquele alto padrão, alto nível. Isso não existe. Principalmente até porque é mercado brasileiro de trabalho, né? Que a gente precisa evoluir mais. Mas você falou uma coisa interessante aí, e eu queria colocar em relação às pessoas. Você, em toda essa sua trajetória, teve pessoas que estão com vocês até hoje, mas teve pessoas que saíram do Lojão Econômica, né? Nessa saída do Lojão da Econômica, que a gente percebe, eu acho que você já teve duas situações. Ou porque a pessoa foi lá vai sair do Lojão Econômico para ir para pontos ainda maiores, alcançar sonhos ainda maiores, mas também teve aquela que você teve que demitir, né? Porque tem uma história que é bem interessante, né? Da canoa, né? Quando a gente vai ultrapassar um rio, a gente precisa de uma canoa para ultrapassar o rio. Aí a canoa cumpriu o papel dela, que é automaticamente para passar ali no rio, ela cumpriu o papel dela. Mas aí você não pode depois querer, para agradecer a canoa, botar a canoa nas costas e depois você seguir o seu caminho, né? Às vezes a gente fica muito ligado nessa questão de agradecimento, mas tem que ter um equilíbrio, que na verdade quem tem prioridade é a empresa. O coração, ele é tomado a decisão do coração, mas o coração vendo a empresa como um todo, porque todos dependem daquilo ali, né? Então eu acho que fica muito ensinamento, porque eu testemunhei várias situações com você, testemunhei muitas situações que você disse, infelizmente eu não posso te levar a canoa. Você cumpriu o seu papel e realmente, muito obrigado por isso. E eu digo isso porque eu estou fazendo essa analogia, porque foi algo que eu presenciei nas empresas de Everildo. Sei como dói, não é, Everildo? Muito, mas muito, aprendi muito com você, tá? Aprendi bastante nesse sentido. E me diga uma coisa, Everildo, o que é que você acha hoje do mercado para empreender? Está mais fácil, está mais difícil? Para quem está começando agora no mercado. Muda um pouco, mas primeiro você tem que querer. Você tem que achar que você... Tem que ter sangue no olho. Sangue no olho. Você tem que achar que você vai empreender. É como um casamento. Se você for casar pensando que vai continuar solteiro, fazendo o que quer, você vai lá na frente, vai se atropelar e acabou. O comércio é mais ou menos isso aí. Você vai ter que assumir que o teu horário vai ter que mudar, você vai ter que estar dentro, você vai depender de deixar a sua casa, o seu lazer, para cuidar dele. E eu, Fábio, hoje eu não trabalho. Hoje eu brinco na minha empresa. Eu vivo por felicidade da minha empresa. Então, você vai trabalhar? Não, eu vou para a minha empresa, porque lá eu gosto, lá eu brinco na minha empresa. Estou feliz na minha empresa. Tá certo? Qual foi o momento, Everildo, assim, que você disse assim, eu preciso profissionalizar a gestão da minha empresa? Enquanto eu era pequenininho ali, aquela minha loja, tal, que eu conseguia visualizar tudo, né? Era fácil, mas depois começou a crescer, começou a ter várias filiais, outros negócios foram se abrindo, e você disse, poxa, eu tenho que ter gente qualificada aqui. Como é que foi que deu esse estralo, assim, aquela necessidade? Foi na dor ou foi no amor, como diz, né? Olha, eu presenciava muito e via muito aqueles lá fora de João Pessoa, né, em estados vizinhos, São Paulo, Rio, Recife e tal, que iam crescendo. Fazia um benchmark, né? E eu queria também chegar perto deles. Lógico, e fatos até interessantes de eu bater fotografia dentro de uma loja e o dono chegar e dizer, não, porque sua loja está bonita, mas aqui não é ponto turístico. Eu estava lá para copiar, para trazer para mim. Eu falo que a gente chama de benchmark, ou seja, eu estava copiando o que era bom para trazer. Então, eu sempre fiz isso. Ainda hoje eu viajo, eu tenho a obrigação de trazer para a minha empresa o que eu vi de bom lá fora. Não é copiar, é trazer algo melhor. E adaptar, né? Porque o benchmark dele não é só a cópia, na verdade. É você copiar e aprimorar aquilo que você está vendo ali. A minha loja de Santa Rita, quando começou há 50 anos atrás, ela parecia uma bodega, mas uma bodega bonita, porque era tudo pendurado, tudo e tal. E chegou a necessidade, porque João Pessoa ou outras cidades já estavam mudando para autosserviço, e a gente tinha que fazer o autosserviço. E muita gente dizia, velho, se você mudar para autosserviço, você vai acabar
com o seu lojão econômico. Você vai acabar porque o cliente não vai se sentir bem dentro do seu lojão econômico. Eu digo, bom, infelizmente eu vou ter que mudar. Vou mudando. Saiu daquela loja que era o balcão, era que tinha um balcão na frente, você atendia no balcão, e eu para autosservice, ou seja, então, tipo supermercado. Contratamos pessoas de fora que vieram fazer e foi feito, e graças a Deus a loja começou a crescer a partir daí. Fábio, você, durante esses 18 anos que está conosco, também você trouxe muita coisa boa para a gente. Você é um cara inteligente, você é um cara empreendedor, você não é só contador, você já foi apresentado dizendo que você é, e você é muito mais. Você tem o coração de família, você leva o seu jeito de empreendedor, mas na hora da decisão, da amizade, você pensa 2 vezes. Então, eu me dou muito bem com você, porque pode ter alguma coisa que não bate, você é família. Não, mas a gente se bate em várias coisas, tanto é que você está lá para puxar para o seu lado da empresa e eu estou lá para puxar do meu. E quando você puxa para o outro lado, você sempre está mostrando o lado que eu devo fazer. É tanto que hoje você é o conselheiro da empresa. Hoje o lojão da Econômica, ele já tem um nível de governança onde tem um conselho instalado lá. Instalado. Conselho administrativo. Então a gente vem fazendo isso constantemente. Eu tenho meus filhos que estão lá dentro comigo, que vai fazer parte do conselho também. E tem os amigos, tem o próprio Gilberto hoje que está comigo, tem a Nívia, tem outros, todos eles lá que estão no meio comigo, que me ajudam muito. Até porque, Fábio, você chega um ponto que isso aqui dói, é muito trabalho. Então você tem que alguém levar com você para que continue. Não adianta, né, velho? Ter lucro e não ter liberdade. Então, não. Eu acho que o dinheiro não é a causa eu querer o dinheiro. O dinheiro apenas ele acompanha você para que você possa divertir, levar, passear, fazer as coisas. Eu sempre fiz. Eu não me arrependo do que eu faço, do que eu fiz da minha vida. Mas é por isso que eu falo assim, a gente tem empresário que reclama, eu estou trabalhando demais. Se você está trabalhando demais, você não está trabalhando da forma correta. Claro que no primeiro momento, a empresa ela tem 4, digamos assim, etapas. A primeira etapa que é a sobrevivência da empresa, ela precisa vender. Se ela não vender, ela tem que estar se preocupada com venda. A segunda etapa, que ela cresceu já um pouquinho, já vende, o produto é aceito no mercado, ela tem que se preocupar com pessoas, porque para ela crescer, ela precisa de pessoas. Na terceira etapa, além das pessoas, ela precisa agora ver processos para gerar e diminuir e mitigar risco. Quando ela chega na 4ª etapa, é de excelência, que efetivamente é onde está a sua, né? Que é só revisão de processos, aprimoramento. Isso aí é muito importante. Por isso que vocês precisam saber em que momento está a empresa de vocês. A sua empresa está precisando de venda, a sua empresa está precisando de processo, em que momento de maturidade da empresa de vocês vocês estão passando agora para saber qual o remédio efetivamente. Mas, Everildo, para a gente finalizar essa entrevista que está muito boa, eu pergunto a você, 50 anos, empresário da área da construção civil, em vários segmentos, na cadeia da construção civil, várias lojas varejistas, lojas atacadistas, construtoras, imobiliária. Tem mais algum sonho para alcançar? O sonho, Fábio, é interessante, porque eu sonho bastante. Por que eu sonho? Eu tenho meus netos, eu sonho com meus netos crescendo. Eu tenho uma bisneta, que é a coisa mais linda. Ela me chama meu vovô, e ela não sabe nem quem eu sou, tá? Mas dentro de mim eu sei que ela é minha bisneta. Então, como você não sonha ver ela crescendo? Talvez eu não veja ela casar, formada, mas ela crescendo, acompanhando. Então é sonho, eu sou um sonhador realista. Então, eu só agradeço a meu Deus, acima de tudo, e tudo que acontece por aqui. Everildo, mais uma vez, obrigado por você ter aceito esse convite, estreando aqui com a gente, com o pé direito, não poderia ser diferente. E eu fico muito feliz em estar aqui conversando com você, ter acompanhado todo o seu crescimento, todo não, mas boa parte do seu crescimento, ver que você se profissionalizou como gestor, que você fez com que essas pessoas que trabalham com vocês vá lá todo dia, acorde com aquela força, dizer
que elas todas têm um sentido de pertencimento. Isso é muito interessante. Estou feliz aqui por você ter divulgado que você está planejando outras coisas. Sim. Então, quer dizer que pode vir novidades aí, né, do Lojão da Econômica, pode, sim, pode ficar certo que sim. E estamos juntos. Beleza, vamos lá. Obrigado. Obrigado mais uma vez a vocês que estiveram conosco aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Mas tem muito mais, não acabou por aí não, hein? Então, até a próxima, a gente se encontra. Um grande abraço.